Márcia Maia é formada em Ciências Sociais e atualmente é deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É com ela a nossa prosa de hoje. Márcia, seja bem-vinda, primeiramente, ao programa Prosa. E eu quero começar essa entrevista citando alguns fatos que vão embasar minha primeira pergunta para você. Você não foi apenas a primeira, como também a única presidenta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na mesa diretora atual, a gente tem um total de 7 homens e 0 mulheres. Nessa legislatura também compõe a Assembleia Legislativa 22 homens e 2 mulheres. Isso é menos que 10%. Sem falar nos âmbitos do executivo, né? Que atualmente a gente tem um prefeito e um governador que são homens. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é claramente um meio ainda machista, né? O meio político aqui do Rio Grande do Norte. Como é ser uma mulher na política do Rio Grande do Norte? Você sente que às vezes pesa mais o fato de você ser mulher, às vezes é mais difícil do que se você fosse um homem? Olá, Andressa, é um prazer estar aqui, batendo esse papo com você. Em primeiro lugar, dizer que realmente o mundo ainda da política é um mundo muito masculino, né? A gente tem a noção, a certeza disso. A gente vive ainda numa sociedade machista, ainda com muitos preconceitos, com muitas discriminações. E o ambiente da política é um ambiente ainda muito fortemente masculino, né? A gente tem um percentual mínimo no legislativo estadual, federal, municipal, no executivo também, embora a gente tenha tido conquistas, né? A presença da mulher hoje era uma presença maior, né, do que há anos atrás, né? Cada vez mais a mulher está participando mais, mas mesmo assim a gente tem esse ambiente ainda muito machista e muito masculino. E na sua visão, o que é que a gente precisa para mudar um pouco isso? Se não me falha a memória, você tem algum projeto de inserção de mulheres na política, ou já teve, já incentivou de alguma forma o ingresso de mulheres no meio político? E no caso, o que é que a gente precisa fazer, a sociedade precisa fazer para ter mais mulheres no âmbito, não só na Assembleia, mas na Câmara e nos cargos executivos? Olha, primeiro eu acho que tem que partir também dos partidos. Os partidos políticos, eles precisam estimular mais a participação da mulher. Precisa abrir espaços para as mulheres também, né? E a gente tem, infelizmente, essa cultura ainda é muito forte, né? Da não participação da mulher não estar nos cargos de decisão, nos cargos de poder no país, de um modo geral. Mas isso a gente vai rompendo a partir do momento que há uma sensibilização por parte dos partidos políticos. Eles passam, então, a abrir mais espaço para as mulheres e, inclusive, estimulando as mulheres a serem candidatas também. Você tem defendido bastante em suas mídias sociais o diálogo com os cidadãos, né? Inclusive, sua página é Márcia Dialoga. Isso. Esse diálogo que é muitas vezes barrado por uma espécie de bolha imaginária que a gente cria em torno da figura do político, que é aquela figura que está sempre bem arrumada, presa no gabinete, em reuniões importantes, em momentos importantes, que não cabe ali o cidadão comum. Como que a gente faz para driblar isso tudo e quebrar essa ideia de que o político está no patamar superior do povo e travar esse contato que é necessário, porque já que o representante do povo, já que o político é o representante do povo? Olha, nós temos 2 formas de quebrar isso aí. Primeiro, tem que partir também da postura do político, né? De estar aberto ao diálogo, de procurar ouvir, porque dialogar não significa você ir para uma reunião e você falar e você não escutar, né? Você tem que escutar isso. O diálogo, você fala, mas você escuta também. Então é importante que essa postura exista dentro do político de se permitir escutar as pessoas das comunidades, dos bairros, dos segmentos sociais, né, de categorias, de sindicatos, enfim. É importante que a gente também esteja aberto nas redes sociais para escutar e considerar essas críticas que chegam das pessoas que sentem os problemas do dia a dia na pele. A gente vive, Márcia, num momento de inconformismo político muito grande, né? Me parece que o país ele diverge em seus anseios, a gente tem diferentes grupos querendo coisas diferentes, mas que nenhum desses grupos eles estão contentes com a administração pública. Qual é o problema? O que você acha que falta para que os nossos políticos eles de fato estejam nos representando? Eu foco aqui no âmbito executivo, mas claro, legislativo também. Claro, a gente vive hoje um momento difícil no país, né? As pessoas têm
se revoltado em relação à política, há uma insatisfação popular muito grande em decorrência de fatos, né, gerados, inclusive, no centro do país, né, a partir de Brasília, né, da própria Operação Lava Jato, que a cada dia são novos envolvimentos, são novos escândalos acontecendo, e isso tudo tem feito com que a população repudie isso. E o perigo disso é a população generalizar, não é? Porque nós sabemos que há, sim, políticos que não têm compromisso, políticos que não dialogam, políticos que não são honestos, não é? Que estão ali para se servir, não para servir a população. Mas nós sabemos que é uma parcela, pode ser até uma grande parcela, mas não são todos, não é? Até porque se eu acreditasse nisso, eu não estaria ainda na política. Você tem uma carreira aí que já vai mais de 2 décadas no ramo da política. Se você não fosse representante do povo, que outro caminho profissional você seguiria? E na área de psicologia. Olha só, que surpresa! Apesar de gostar muito da minha área, né, a minha formação acadêmica é em ciências sociais. Eu acho que esse curso era um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer, independente de ser advogado, médico, né, enfim, psicólogo. Eu acho que o curso de ciências sociais dá uma visão de mundo assim maravilhoso para a gente. Mas a minha primeira opção a próxima opção, se não fosse ciências sociais e a política, seria na área de psicologia. Eu gosto muito dessa área. O que mais vale na democracia? É a vontade da maioria ou a dignidade de todos? Não, a dignidade de todos. Então, pegando como gancho já a sua resposta, por que a gente ainda precisa de uma aceitação de maioria para cenários que concernem unicamente ao privado de 1 ou 2 indivíduos ou mais, mas enfim, no âmbito privado, como, por exemplo, eutanásia, casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim. Infelizmente, são assuntos bastante polêmicos que ainda a maioria ainda tem assim uma visão às vezes distorcida, não é? E que acaba impondo essa decisão ou essa vontade na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que ter uma reflexão mais forte em relação a isso, né? São pontos de vista diferentes, né? A gente tem aí vários assuntos polêmicos, além desse tem outros também. Sim, com certeza. Que envolvem inclusive a juventude, né? A questão da redução da maioridade penal, enfim, que acho que as pessoas às vezes têm uma percepção, às vezes até equivocada, né? Digamos assim, mas a gente tem que tentar de alguma forma fazer com que tenhamos como objetivo a dignidade de todos. Se você pudesse mudar, sem burocracias, 3 coisas no nosso país ou na nossa cidade, quais seriam? Bem bufo mesmo. Se podia mudar sem burocracia? Sem burocracia, 3 coisas. Se pudesse, se viesse um gênio aqui da lâmpada, você disse, eu quero mudar 3 coisas no âmbito federal ou municipal, quais seriam? Criaria algum mecanismo para facilitar a vida das pessoas na área da saúde, né, na área da segurança pública também. Sim. E na educação, porque eu acho que a educação ela é transformadora. Eu acho que muitas vezes as escolas sofrem por falta de autonomia, as unidades de saúde também. Eu acho que seria principalmente nessas 3 políticas públicas. Até porque eu pessoalmente sou da linha que acredita que tudo tem início lá na educação, né? Isso. Se a gente tem uma base de educação boa, certamente o que vem posteriormente também vão ser bons frutos. E a burocracia, às vezes, embora pela questão do controle seja necessário, muitas vezes emperra o bom funcionamento dessas políticas públicas. O contratualista Max Weber, ele escreveu que no fazer política, ou você vive para a política ou você vive da política, mas que uma prática não necessariamente anula a outra e que geralmente elas andam de forma conjunta. No entanto, existem muitas críticas àqueles que vivem exclusivamente da política, pois uma parte da imparcialidade ela é perdida quando a sua vocação ela se mistura ali com o meio que você tem para gerar sua renda pessoal. Você acha que essas críticas que são feitas às pessoas que vivem da política são justas? Olha, são se as pessoas que vivem da política estiverem usando a política para se servir. Sim. Né? Mas se as pessoas estiverem, primeiro, sendo eleitos pelo voto popular, não é? Porque tem pessoas que podem estar na política por indicação, digamos assim, não é?
de alguém assumindo um cargo ali, um órgão, enfim, do executivo ou mesmo do legislativo. Mas se você foi eleito pelo voto popular e você está usando a política, né, utilizando a política como instrumento para servir as pessoas, e você é também acompanhado pelas pessoas que o elegeu, e que essas pessoas tenham, digamos assim, um reconhecimento desse trabalho, então eu acho que mesmo que você passe muito tempo na política, não é? Você não está errado quando você usa a política como instrumento para transformar a vida das pessoas. Gandhi, por sua vez, ele diz que a política sem princípios é um pecado social. Qual o princípio que norteia você e que você persegue para fazer a política, né? E aqui eu pergunto pessoalmente a você, sem necessariamente estar vinculado a princípios partidários. Não, o princípio da honestidade, né? Eu acho que honesto em primeiro lugar. Você tem que ser honesto com os seus conceitos, tem que ser honesto com as pessoas, você tem que ser honesto com os seus valores, né? Eu acho que a honestidade é o princípio, eu acho que maior de todos, né? Além do espírito público que você deve ter também, né? Que um político sem esses dois princípios, o da honestidade e do espírito público, né? Ele passa a não ser um político que está ali para servir. E por fim, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você me indicasse um filme e um livro. Eu li dois livros na adolescência que me marcaram muito, né? Um foi A Cidadela, de Crone, e o outro foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. E filme, eu tô assim, não vou dizer um filme, eu vou dizer uma série que eu tô... Ótimo, série! Boa indicação! Eu assisti Narcos, né? Que a primeira temporada, que a gente tá esperando a segunda temporada. E tem um seriado que eu tô assistindo, uma série que eu tô assistindo, que chama Reinado. Né, que é uma série histórica. É, né? Baseada em alguma monarquia britânica, não lembro. A França, sim, né? Da França. É uma história bem interessante, né? E a gente realmente eu consigo me desligar dos problemas quando eu estou assistindo essas séries. Ótimo, fica a dica então, viu, gente? Márcia, chegamos ao final. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também. Agora eu queria só fazer uma foto pra gente guardar de recordação, colocar lá no meu mural. Tá certo. Vamos lá. Deu certo? Tecnologia moderna, já sai da hora, né? Legal. E é isso, gente. Chegamos ao fim. Sigam as mídias sociais do Programa Prosa no YouTube e no Facebook. E acompanhem o trabalho de Márcia Maia.